É tempo de celebrar aqueles que acordam antes do sol nascer, que dedicam todo o seu esforço ao poder transformador da lavoura, que semeiam inovação para colher resultados cada vez mais expressivos e que garantem que o alimento nunca falte nas nossas mesas. Para a Monsoy, é motivo de orgulho ser uma grande parceira dos produtores rurais. E é por isso que fazemos questão de sempre estar ao seu lado. No dia de hoje, nossa homenagem vai a todos esses heróis do campo. Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Mas antes eu gostaria de deixar a todos vocês agricultores os parabéns pelo Dia do Agricultor, hoje, dia 28 de julho. Então aqui o nosso abraço para vocês que levam o Brasil adiante, que são parte fundamental nessa engrenagem que é a economia do país. E a gente começa então um boletim sobre granjeiros, especificamente então sobre alojamentos de pintinhos de corte. E quem está aqui para falar com a gente sobre esse assunto é o José Paulo Meirelles Cors, que é presidente da Associação Brasileira de Produtores de Pintos de Corte, a APINCO. Seja muito bem-vindo, José Paulo. Olá, Letícia. Olá a todos que estão nos ouvindo, principalmente os agricultores. Vocês continuam plantando e produzindo nosso milho e a nossa soja, porque a gente tem que tratar das nossas galinhas, dos nossos frangos, dos nossos suínos, dos nossos bovinos também. Parabéns a vocês. É tudo uma cadeia muito bem integrada, né? Uma parte dependendo da outra, né? Então a gente saúda aqui todos vocês que contribuem tanto, né, para deixar a comida na mesa do brasileiro e alimentando tantas outras nações aí afora. José Paulo, há mais ou menos um mês a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas a respeito dos alojamentos de pintinhos de corte, né? Foi no final do mês de junho, e você relatou para a gente um aumento tanto na oferta quanto na demanda por pintinhos de corte. Eu queria saber agora, nesse momento a gente já está se encaminhando então para o final do mês de julho, como que está a demanda pelos pintinhos de um dia? Letícia e ouvintes, a demanda continua bastante aquecida. Bastante aquecida. O mês de maio tivemos uma redução significativa, agora junho e julho, bastante aquecida a demanda de pintinho de corte. Certo. Mais ou menos quantas milhões de aves estão sendo alojadas por mês? Quanto que ficou mais ou menos no mês de junho e quanto que a gente deve fechar agora o mês de julho? Junho a gente fechou na casa de alguma coisa em torno dos 560 e em julho devemos, segundo os dados enviados pelos nossos associados, alguma coisa também acima de 500, um pouquinho acima de 560, em função de julho também ser um mês com maior número de nascimentos de pintinho. É isso que eu ia te perguntar. Bastante longo. É isso que eu ia te perguntar também, né? A gente tem essa demanda aquecida, mas como que está a oferta pelo outro lado? A oferta está compatível com a demanda, sim, mas está muito equilibrada. O preço do pintinho, né, seguindo aquela velha lei famosa que ninguém tirar, né, por oferta, até o preço do pintinho está bastante firme. Isso é um indicativo também para nós da demanda, né? Certo, então está havendo um equilíbrio aí entre oferta e demanda. E o que deve se seguir, né, agora, então, para o mês de agosto? O que a gente deve ter em razão de alojamento? As exportações, elas devem continuar como estão? O consumo interno a gente viu que deu uma melhorada. Qual é a perspectiva para os alojamentos em agosto? Só falando da exportação, que você citou a exportação, realmente a exportação, apesar do setor ter uma expectativa de uma exportação ligeiramente acima do que está ocorrendo, na faixa de 350, 360 mil toneladas, ela não decepciona, mas podia ser melhor. E em função desses altos alojamentos, então, qual seria a conta que todo mundo faria, ou que todo mundo faz, né?
Então, se o alojamento está aquecido e a exportação não é tudo aquilo que se esperava, apesar de boa, a oferta aqui está boa de carne de frango. Isso é verdade. A oferta está boa. Porém, eu digo nós como setor de produtor de carne de frango, de aves, estamos sendo muito auxiliados, se for essa palavra, pelo preço da carne suína e carne bovina que estão nas alturas na gôndola, né? Então, tem apesar das exportações não estarem indo tão bem como esperado, antes da gente entrar no ar, você disse que agora para o mês de julho a expectativa seria em torno de 400 mil toneladas, correto? Então, está em torno de 350, 360 mil, sobrando um pouco aqui para o mercado interno. E esse consumo aqui está se aquecendo, correto? Está se aquecendo em função de que a carne suína e a carne bovina estão muito caras. Conforme a gente comentava, uma carne de dianteiro hoje no supermercado, ponta de peito, uma coisa assim, a gente está falando de R$25, 24, 25, 26. Uma carne de traseiro, você está falando de 30, 35, e você tem um frango inteiro sendo colocado na gôndola, na faixa de 7, 7,50, os cortes, alguma coisinha a mais. Então, a carne de frango se torna muito, muito competitiva, né? Ela acaba ficando competitiva mesmo ela tendo aí um movimento de recuperação nos preços, né, nas últimas semanas. Sim, nas últimas semanas os preços de venda de frigoríficos para mercearias, supermercados e distribuidoras e tal, teve um acréscimo aí, alguma coisa na faixa de 7, 8%. Hoje vamos falar de um mix de preço entre coxa, frango inteiro, etc., alguma coisa de 5,70, 5,60, 5,80, 6, né? Certo. Reais. E, José Paulo, a produção, né, dos pintinhos de corte, como que fica a relação com os custos, né? A gente sabe que a alimentação dos animais ela está em patamares altos, né? A gente vê sempre conversando com avicultores e suinocultores uma preocupação, né, com o milho e o farelo de soja. Como que está essa relação de troca? Ela está relativamente estável nos últimos 3 meses. Eu vou falar preço por São Paulo, né? Mas isso referencia. Você está falando de um milho de uma faixa de entre 49 e 54, 52, sempre nessa faixa. E o farelo oscilando entre 1.800 a 1.900 a tonelada. Então, nesses últimos 3 meses, não tem havido grandes oscilações. O custo da ação tem se mantido relativamente caro, alto com relação a anos anteriores. Certo. E aí, mas assim, com esses custos de produção e com esses preços pagos ao produtor, a atividade ainda sobra uma margem na mão do produtor? Ou essa margem ela está se estreitando? Como é que está a situação? A margem está se estreitando, Letícia, mas assim, é tal negócio. Quem cria bem, quem comercializa bem, quem trabalha todo dia cortando ou monitorando os custos, eu acredito que, eu estou falando, é uma fotografia de agora. O mês passado estava no vermelho. Hoje estamos aí no 0 a 0. Quem trabalha bem, sobra alguma quirelinha talvez, e quem não trabalha tão bem, talvez já esteja amargando algum déficit. E a expectativa, então, com essa manutenção desses alojamentos para o mês que vem, você comentou em torno de mais ou menos o que foi agora no mês de julho, no mês de junho, mais ou menos 5 milhões e 500 mil aves. Como que deve ser? 550 milhões 560. de aves. Desculpe a confusão, isso. 550 milhões de aves. Como que deve ficar a rentabilidade para o produtor? A gente tem, né, a colheita da safrinha aí sendo continuada, né, tendo andamento. Como que deve ficar aí essa relação para agosto? Então, essa é sempre uma pergunta fácil com uma resposta difícil, né? No sentido de que, com essa situação pandêmica e todas as coisas estão muito imprevisíveis, mas, voltando a falar sobre a competitividade da carne de frango, eu acredito que a gente vai atravessar, assim, não sem dificuldades, mas, enfim,
Porque eu gostaria de pontuar também, Letícia, que os resultados zootécnicos, ou seja, ganho de peso, taxa de conversão, mortalidade do frango moderno, ele é muito, mas muito superior ao frango de 20, 25 anos atrás, né? E todo esse ganho de produtividade, na verdade, foi transferido para o consumidor. Certo. Esse ganho de produtividade, você, Zé Paulo, comentava antes da gente entrar no ar, então, a respeito de um levantamento que você tinha lá de 94, né? Desse levantamento zootécnico, desses resultados, em comparação com os resultados que a gente tem hoje nas granjas. Você poderia repetir os números para a gente agora no ao vivo, só para o nosso espectador ter uma noção, né, de como as coisas evoluíram até aqui? Tá, eu vou fazer em números redondos para não confundir. Ó. Então, vejamos, em 94, um frango era abatido com 47 dias, pesava 2,260 kg. E era uma mortalidade de pintinhos, se alojava os pintinhos na granja e perdia 5% de pintinhos. Para esse frango chegar em 2,260 kg, ele comia 4,600 kg de ração. Como que é hoje? Hoje, o mesmo pintinho não morre na média, lógico, né? Não se perde mais 5%, se perde 3% de pintinhos, mortalidade. Ele, em vez de ser abatido com 47 dias, ele é abatido com 42, 43, pesando 2,950 kg. Então, são 4 dias a menos, 3, 4 dias a menos, e nós estamos falando aí de 700 gramas a mais. E esse frango de 2,950 kg, ele come praticamente os mesmos 4,600 kg que o frango de 2,260 kg comia em 94. E é um ganho absurdo, absurdo de produtividade. Então, a gente tem toda essa melhora e ela é apoiada em quais fatores? Né, que você falou que isso acaba sendo transferido, né, para o consumidor, porque o produtor ele tem todo um investimento, né, para evoluir nessa produtividade até hoje, e apoiado em que houve essa evolução, José Paulo? Quatro pilares, né, que comentamos, não necessariamente nessa ordem. Melhora genética, desenvolvimento genético, você sabe, você está sempre procurando os melhores cruzamentos, os melhores os frangos que ganham mais peso, para ir melhorando aquelas famílias. Segundo, nutrição. A nutrição hoje é muito desenvolvida. Terceiro, sanidade. Vacinas, isolamento sanitário, banho, troca de roupa, banho para entrar nas granjas, desinfecção, etc. E o quarto pilar seria o que a gente chama de ambiência. Então, as granjas hoje são climatizadas. Isso acontece também para suíno, para aves poedeiras, enfim. Os frangos não passam frio, os frangos não passam calor, eles têm uma temperatura e uma condição de ventilação ideal. E eu gostaria de deixar muito bem pontuado, dentro do quadro nutrição, existe um mito, chamado assim, mito do hormônio. Frango não usa hormônio. Não se usa hormônio na criação de frangos. Isso aí tem pessoas muito mais gabaritadas do meio acadêmico que podem embasar isso, mas eu queria deixar muito claro, não se usa hormônio na produção de frangos. Certo, esses dados que você trouxe, né, essa comparação de 94 com 2020, né, esse avanço no rendimento, né, nessa produtividade, então a gente entende que tem toda uma tecnologia, todo um investimento que o avicultor faz nas granjas para poder ter esse desempenho na produção, e claro que esse preço acaba sendo repassado, né, porque ele tem esses custos de produção aumentados. José Paulo, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, reitero os parabéns a todos os agricultores que estão ouvindo e vamos lá, vamos plantar milho e vamos plantar soja para a gente tratar da nossa bicharada aqui. Vamos lá. Até logo. Estivemos aqui, portanto, com o José Paulo Meirelles Cors, que é presidente da APINCO, Associação Brasileira dos Produtores de Pintos de Corte,
comentando com a gente a respeito, então, dos alojamentos. O mês de junho, segundo ele, fechou em torno de 550 e mais ou menos 560 milhões de aves alojadas. O mês de julho agora, eles ainda não têm, a Apinco não tem os dados compilados, mas deve ter o fechamento semelhante ao que foi o mês de junho ou com um leve aumento, Isso aí ainda vai depender, até o fechamento do mês. E o mês de agosto, as perspectivas é que se mantenha, então, nessa faixa de mais ou menos 550, 560 milhões de aves alojadas. De acordo com o José Paulo, apesar das exportações estarem um pouco aquém do esperado, o consumo interno tem melhorado bastante, principalmente por causa da competitividade do frango frente às proteínas animais concorrentes, que são a carne suína, e a carne bovina, que estão em patamares elevados. De acordo com ele, agora para agosto, a expectativa é que o frango continue sendo bastante competitivo e bastante procurado aqui no mercado interno. Eu finalizo renovando mais uma vez os meus votos aí de congratulações a você, agricultor, nesse dia 28 de julho, o Dia do Agricultor. Parabéns a todos vocês que fazem aí do nosso Brasil essa potência na agricultura que alimenta não só os brasileiros, mas tantas nações mundo afora. Um forte abraço a todos vocês aqui da nossa equipe do Notícias Agrícolas. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho você tem mais informações.